O Galo venceu o Tocantinópolis por 2-0 na Copa do Brasil e se classificou para a próxima fase. E esse vídeo, vou tentar ser muito objetivo, porque nem dá para a gente poder fazer uma análise profunda sobre a organização coletiva do Atlético por conta do gramado precário, muito ruim, atrapalhando o jogo das duas equipes. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vitor Barbosa, o canal é o Análises Galo. Se inscreva, ative as notificações para você ficar por dentro de análises de jogadores, contratações, pós-jogo, pré-jogo, tudo relacionado ao futebol do Galo. Vem o Atlético, o Hulk no meio, papo. Primeiro destaque é o gramado. Sim, atrapalha muito. Dificulta para poder circular a bola, dificulta a troca de passes, dificulta a construção e a criação das jogadas. O Galo até tenta forçar um pouco o jogo pelas laterais e os cruzamentos na área, as inversões também, antes para antecipar um cruzamento, né, e o Davidson brigar na área ali como referência. O Davidson, que entrou como titular no lugar do Hulk, justamente para poder brigar mais, para ter esse jogo mais brigado ali na área, mas o Tocantinópolis se defendeu bem, defendeu em bloco baixo, com uma linha de 5, protegendo bem a área, venceu muitas disputas pelo alto e dificultou a vida do Galo. O Tocantinópolis foi até elogiado pelo Hulk no pós-jogo, e assim, na proposta que eles tinham, eles conseguiram ser efetivos na primeira etapa. Primeiro tempo terminou 0-0, o Atlético não, mesmo jogando no campo de ataque, mesmo com a bola, não conseguiu ser criativo, envolver o adversário e criar muitas chances claras, justamente por essa efetividade da defesa adversária, que se beneficiou de um campo difícil de jogar. É mais fácil você defender em um campo péssimo do que você construir jogadas em um campo ruim. Então, beneficia quem joga pelo empate. Rony Rústico, né? O Galo Rústico, para o bem ou para o mal? O Rony Rústico que perdeu uma oportunidade clara no primeiro tempo, foi uma das poucas oportunidades do Galo. Ele tenta driblar o goleiro, mas se atrapalha com o gramado, com a bola. Ele que, inclusive, reclamou muito do gramado ainda no intervalo. Na segunda etapa, a bola acaba sobrando para ele na área, ele também, ele finaliza em cima do goleiro, perdeu oportunidades. Isso é para o mal. Na análise que a gente trouxe aqui no canal, né, a gente bateu nessa tecla, ele tem ficado marcado por perder chances claras, tecnicamente deixa a desejar em alguma tomada de decisão ali no terço final, mas tem a parte da entrega, da dedicação, de não desistir do jogo, de não se esconder do jogo, de se envolver, de ser participativo, de ser intenso, e positivamente ele foi. Não se escondeu do jogo, participou, buscou o jogo, e cavou o pênalti convertido pelo Hulk, que foi o gol da classificação, ainda que o próprio Rony tenha feito mais um gol no final do jogo. Foi esse pênalti cavado que abriu o caminho da classificação para o Galo. Sim, o Galo correu riscos, porque o jogo poderia ter ido para os pênaltis, se não tivesse o pênalti sofrido pelo Rony. Mas é difícil de fazer uma análise crítica em cima de um campo tão castigado e ruim. E não é choro por parte do Galo, não. Inclusive, o próprio campo atrapalhou o Tocantinópolis também, que se defendeu bem, mas na hora de contra-atacar tinha jogadores de velocidade para poder explorar o contra-ataque e poderia explorar muito melhor se o campo ajudasse. Então o próprio campo atrapalhou até mesmo o contra-ataque do Tocantinópolis. Como o adversário postado em bloco baixo, muito recuado, com poucos espaços, eu confesso que eu até teria entrado com o Bernard mais cedo, e eu quero que o Bernard seja um dos destaques desse vídeo, porque eu comentei sobre ele nas minhas redes sociais. Acho que eu colocaria o Bernard, porque o Bernard é um jogador técnico, é um cara que tem um controle de bola, uma técnica melhor, que tem um jogo mais refinado. O Bernard não é aquele cara da velocidade, da força, da explosão, que é o Júnior Santos, que é o Rony, que é o Coelho. O Bernard é aquele cara um pouco mais refinado. E quando entra o Bernard, o Hulk já tinha entrado, eu gostei da entrada do Bernard, ele conseguiu dar aquela amansada na bola e mesmo em um gramado muito ruim, ele conseguiu acertar algumas jogadas ofensivas e participar muito bem. E vale destacar a genialidade do Hulk, mais uma vez decidiu. O Galo precisa de parar de depender do Hulk tanto assim. Acho que o Atlético precisa de amadurecer nessa questão, os atacantes precisam de acertar a pontaria, Scarpa, que foi muito participativo, muita gente criticando muito o jogo do Scarpa, mas pecou muito na finalização.
errou muito na finalização, mas não se escondeu do jogo, articulou, tentou criar na medida do possível por conta do campo, perdeu uma chance clara também no final do jogo, um passe do Rony numa jogada de contra-ataque, finalizou muito de fora da área, né? A gente cobra bastante que o jogador finalize de fora da área para poder destravar o jogo, e o Scarpa tentou. Achei ele participativo, não fez uma excelente partida, mas na minha opinião não fez uma partida ruim, como as pessoas estão dizendo por aí também não. Everson está a 6 jogos sem sofrer gol, o Galo de Cuca está a 6 jogos sem sofrer gol, destaque para o sistema defensivo da equipe, que independentemente se está enfrentando adversários mais frágeis ou não, está muito segura nesse início de temporada. E aí, quais são os seus destaques desse jogo? Deixa aqui nos comentários e participe, vou ler um por um, prometo. Um abraço para todos.